Sob condições adversas, as autoridades de saúde americanas agora estão enfrentando uma epidemia que elas não entendem muito bem, mas entendem o suficiente para saber que ela se espalha rapidamente onde as pessoas estão aglomeradas, em trens, teatros e locais de diversão, em lojas, fábricas e nas escolas. Em algumas cidades, instituições de ensino e locais de diversão foram fechados, reuniões públicas foram proibidas e teatros não têm permissão para exibir performances. Essa notícia foi publicada pelo New York Times. Ela poderia ser mais uma, no universo de publicações sobre a atual epidemia causada pelo novo coronavírus. Mas a reportagem do jornal norte-americano não é nova. O texto, ainda que familiar à nossa situação atual, foi escrito há mais de 100 anos, publicado no dia 7 de outubro de 1918, durante o surto de gripe espanhola do início do século passado. Considerada uma das epidemias mais mortais da história, a gripe espanhola se propagou rapidamente pelo mundo no final da Primeira Guerra Mundial, em um contexto de alta circulação de pessoas impulsionado pelo conflito armado. Ainda que seja difícil mapear os números exatos do surto, em decorrência da escassez de registros sobre o período, especialistas estimam que cerca de 50 milhões de pessoas tenham sido vitimadas pela doença entre 1918 e 1920, o maior número de mortes causado por uma epidemia nos últimos 2 séculos. Mas apesar das óbvias diferenças históricas, a pandemia de 1918 teve um conjunto de paralelos com a atual. Além de ter afetado o mundo em um curto período de tempo e com fortes consequências para a saúde pública, a gripe espanhola também se alastrou silenciosamente, atingindo populações sem anticorpos e obrigando governos a mobilizar recursos para lutar contra um inimigo invisível, do qual não se tinha muitas informações. Para entender melhor essa história e os paralelos entre os surtos virais de hoje e de 100 anos atrás, a gente conversou com a antropóloga e historiadora Lilia Schwartz, autora do livro Brasil, uma biografia. Eu penso que para uma pandemia, nenhum país está de fato preparado. A gripe vai encontrar uma população faminta, cansada, traumatizada, então ela tem consequências muito maiores e ninguém sabia exatamente o que era. Tanto que o nome gripe espanhola foi tomado só porque a Espanha estava neutra na guerra e, portanto, não tinha uma censura prévia, porque os outros países em guerra, com medo de que as tropas ficassem enfraquecidas e tudo mais, censuraram a notícia. Mas quando eu disse para você que ninguém está preparado, é porque nós podemos comparar com o nosso período atual e contemporâneo, ou seja, ninguém tem instituições de saúde suficientes para lidar com uma pandemia dessas. No Brasil, a gripe chegou em setembro de 1918. Tripulantes de um navio vindo de Lisboa desembarcaram na costa do país trazendo vírus da Europa e dando início à disseminação da doença por aqui. Mas os sinais de devastação da epidemia só ficariam mais evidentes nos meses seguintes. Em outubro daquele ano, a gripe espanhola já era destaque nos jornais, com notícias de cidades devastadas pela epidemia, relatos de falta de médicos e imagens de caixões empilhados à espera de sepultamento. O presidente Venceslau Braz demorou para atinar. A impressão que eu tenho é que as pessoas não se davam conta de que se tratava de uma epidemia, né? Era muito difícil verificar o que era, as pessoas não sabiam exatamente o que era. O Seile era o inspetor-geral da saúde no Brasil e foi ele que pagou o pato, né? Essa ideia do mal de Seile e tudo mais, porque as pessoas começaram a considerar que ele já poderia estar alerta desde que a epidemia começou a graçar na Europa, né? E, na verdade, ele só se deu conta em meados de setembro, quando a doença já estava no Brasil, né? Então, de novo, é muito difícil lidar com uma epidemia. 2, os políticos preferem negar a existência de uma epidemia. E 3, o Brasil de fato não estava preparado, se você pensa nas instituições, nos serviços sanitários que oferecia, para a entrada de uma epidemia como essa. Com a disseminação da gripe espanhola pelo país e o aumento da percepção sobre a gravidade da doença, não demorou para que soluções milagrosas para o surto fossem disseminadas entre a população. Anúncios de remédios de eficácia duvidosa começaram a pipocar nos jornais. Água mineral Platina, a Vichy brasileira.
preservativos Gelsemil, as pílulas sudoríficas de Luiz Carlos, o enérgico tônico reconstituinte Vanadiol. Mas apesar da lista de fórmulas mágicas que prometiam curas milagrosas da gripe, um medicamento ganhou mais destaque entre médicos e especialistas de saúde pública da época: o sal de quinino. No passado, o quinino foi usado no combate à malária e mais tarde substituído pela cloroquina, substância sintetizada artificialmente e usada até hoje no tratamento da doença. O remédio ficou ainda mais conhecido em 2020, depois que líderes como Bolsonaro, Maduro e Donald Trump passaram a recomendar a substância para tratar a Covid-19, apesar de sua ineficácia e dos riscos à saúde dos pacientes. Mas coincidências históricas à parte, no começo do século passado, o quinino foi uma das principais apostas farmacêuticas para combater a gripe espanhola, receitado em pequenas doses, já que seus possíveis efeitos colaterais vão de vômitos à perda temporária de audição. A procura pelo quinino, tanto em São Paulo como no Rio, foi tal que o medicamento subiu muito de preço e sumiu da praça. O Carlos Saido, inclusive, ele vai receitar os sais de quinino como um preventivo. Ele manda a pessoa tomar antes de ficar doente. Essa é a Cristiane de Souza, doutora em História da Ciência pela Casa de Oswaldo Cruz e especialista em História da Saúde e das Doenças. Era muito tóxico. O Bertoli Filho vai dizer que às vezes eram encontradas pessoas caídas nas ruas, né, lá de São Paulo. Os médicos iam verificar, muitas estavam desidratadas de tanto purgante e outras estavam intoxicadas de tanto quinino. A população utilizou de uma forma muito leiga o sal de quinino e acabou ficando doente por outros motivos, né? Ou seja, epidemia não é território para leigos. Qualquer medicação pode ser combinada, mas tem que ser combinada por especialistas. Mas sim, o sal de quinino era a cloroquina dos nossos dias. Sem medicamentos ou vacinas para o tratamento da doença, que só seriam desenvolvidas décadas mais tarde, a alternativa para conter a epidemia foram as intervenções sanitárias. E apesar dos 100 anos que nos separam, as iniciativas de combate à gripe de 1918 não foram muito diferentes das atuais. A primeira reação é negar, né? Ou seja, isso não existe, o Brasil fica muito longe, o Brasil é quente, essas conversas todas que nós conhecemos. Num segundo momento, a diferença do que está acontecendo no nosso momento, houve um diálogo muito grande entre a equipe da saúde e o presidente. As medidas que foram adotadas foram, sobretudo, medidas que fazem parte do protocolo da Organização Mundial da Saúde nos dias de hoje, ou seja, quarentena, todas as instituições são fechadas, os teatros foram fechados e lavados com desinfetante, as escolas foram fechadas, a população foi aconselhada a usar máscaras e ficar o máximo que podia nas suas casas. Então as medidas são muito semelhantes, só foram tomadas de maneira antecipada. Mas se a adoção de políticas como essas não é um privilégio do século XXI, as polêmicas sobre elas também não são. Em outro texto do New York Times, publicado no final de outubro de 1918, é reportado um embate entre Charles Gillen, então prefeito da cidade de Newark, em Nova Jersey, e o Conselho de Saúde do Estado. Na ocasião, funcionários do órgão vinham determinando o fechamento de diferentes estabelecimentos na cidade, cumprindo orientações que indicavam a necessidade de interditar locais de grande aglomeração. Gillen, no entanto, se mostrou insatisfeito e passou a questionar a autoridade dos oficiais de saúde, argumentando que os estabelecimentos deveriam continuar abertos. Não existiu naquele contexto uma política de lockdown, ou seja, absoluto lockdown, mas toda vez que você impede a população de executar as atividades econômicas que ela está acostumada a executar, há uma reação por parte da população, até porque nós estamos falando de um país pobre, e de um país muito desigual. Ou seja, que o governo não consegue suprir a necessidade das populações que vão ser obrigadas a abrir mão do seu ganha-pão diário. O que a gente percebe nas histórias dessas pandemias é que as pandemias sempre acabam sendo utilizadas politicamente e ideologicamente. Ou seja, tanto para que aqueles que lutaram de uma maneira vitoriosa
consigam ganhar seus lucros políticos por conta disso, como por aqueles que vão jogar para esses líderes a culpa dos seus males, né? O Brasil não foi o único país a adotar medidas ou recomendações de distanciamento social na época. Os Estados Unidos do final da década de 10 também determinaram o fechamento de escolas, igrejas, teatros e estabelecimentos comerciais. Mas a intensidade da adoção desse tipo de política variou bastante no interior do país. Em cidades como Nova York, a quarentena foi determinada cerca de 11 dias antes do início do pico da epidemia. O horário comercial da metrópole foi reduzido e eventos em espaços públicos foram proibidos. Já no meio oeste americano, a cidade de St. Louis também proibiu reuniões públicas e determinou o isolamento de doentes em suas casas cerca de 2 dias depois da confirmação do primeiro caso da doença. A história revelou que as políticas surtiram efeito. Regiões que adotaram restrições mais severas tiveram uma drástica redução do número de mortes na comparação com outras cidades. Na costa oeste do país, por exemplo, São Francisco teve um relaxamento rápido dos procedimentos de controle, o que gerou uma segunda onda de gripe que se estendeu por várias semanas. Já na Filadélfia, o governo demorou mais de 1 semana para implementar medidas de distanciamento social após a confirmação dos primeiros casos da doença. Na ocasião, um desfile militar chegou a reunir cerca de 200 mil pessoas nas ruas, aproximadamente 1/9 da população da cidade na época. O resultado foi catastrófico, uma explosão do número de mortes que colocou a região entre as mais afetadas pela gripe espanhola no país. No caso brasileiro, Belo Horizonte foi uma cidade que se programou bastante, né? E Belo Horizonte teve um número de baixas muito pequeno se comparado com São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, os estudos mostram que as cidades que lidam de forma mais organizada com a pandemia, que confirmam a existência de uma crise sanitária, uma crise na saúde pública e agem com diretrizes claras em relação a essa crise, são cidades que saem antes, saem melhor e têm menos mortos, né? Ou seja, a experiência de 18 confirma o que nós estamos vivendo agora em 2020. Um estudo recente organizado por economistas do Fed e do MIT compilou dados de cidades norte-americanas durante a epidemia de gripe espanhola. A pesquisa sugere que, ainda que o surto tenha tido impacto sobre a economia do país, as perdas não foram consequência direta das intervenções políticas na saúde pública. Ao contrário, cidades que adotaram medidas sanitárias mais rigorosas como Seattle, Oakland, Omaha e Los Angeles não só reduziram a mortalidade, como apresentaram um crescimento econômico mais vigoroso do que outras regiões. O achado dos economistas foi publicado em março de 2020, durante a pandemia de Covid-19. No entanto, os autores são cautelosos ao fazer comparações diretas com a epidemia atual. Além de serem vírus diferentes, que se espalharam pelo mundo em contextos históricos distintos, nos 100 anos que separam os dois surtos, as dinâmicas da economia e da produção científica também mudaram bastante. Ao mesmo tempo, os economistas argumentam que os resultados obtidos na pesquisa demonstram que não há, necessariamente, um conflito de escolha entre reduzir a mortalidade e estabilizar a economia, especialmente em uma pandemia que já é, por si só, prejudicial à atividade econômica. A epidemia de gripe espanhola, ela matou mais jovens, né, na plena capacidade laboral. Se as pessoas adoecem e morrem, quem vai trabalhar? Por exemplo, na Bahia houve fábricas que fecharam porque não tinha ninguém, todo mundo doente ou morto. No hospital, os médicos adoeceram, os enfermeiros adoeceram, como estão adoecendo agora. As sociedades ocidentais não estão jamais preparadas para a morte. Então, reagem fortemente diante de uma epidemia. O que é interessante a gente pensar é que, naquele contexto, não existia um Ministério da Saúde. E, por conta da pandemia, começa uma série de projetos no sentido da criação de um ministério que só seria, de fato, realizado em 1930. Mas você vê que a pandemia pode virar um bom propósito, né? Naquele contexto, o que ficou claro? Que era preciso que o país combatesse uma epidemia como essa, uma doença como essa, uma peste como essa, de maneira centralizada, né? Esse foi um grande ensinamento da pandemia de 18, que nós não estamos aprendendo
em 2020, né? E se você me permite, eu acho que também o que talvez a gente não deva aprender com 1918 é que, terminada a pandemia, a população foi às ruas e esqueceu muito rapidamente do que foi a gripe espanhola. Eu acho que talvez o que nós precisamos fazer no Brasil, o que nós precisamos mais no Brasil, é um esforço para não esquecer. Na história, Henrique, nós sabemos que as pandemias vão e voltam, né? Ou seja, de tempos em tempos, essa situação sanitária se repete, mas o que impressiona é a teimosia humana, né? Ou seja, que não se prepara, que não pensa que precisa constituir um exército sanitário de reserva para estar à frente da pandemia, né? E não correndo atrás dela.